A carta aos Hebreus não se encaixa na definição tradicional de epístola. Ela é mais semelhante a um sermão. Com um tom eloquente e elementos de exortação, essa estrutura singular levanta questões intrigantes sobre sua forma e função. A discussão sobre a autoria da carta é complexa e rica em história, apresentando pelo menos 16 candidatos possíveis, como Paulo e Barnabé. Essa incerteza gerou debates significativos ao longo dos séculos, refletindo a profundidade desse tema. A linguagem utilizada sugere que o autor é masculino, o que restringe a possibilidade de uma autora feminina. Essa evidência interna é crucial na análise da autoria e alimenta a discussão existente. Ao contrário de suas outras cartas, Paulo não se identifica em Hebreus, o que levanta questionamentos sobre sua autoria. Além disso, a forma de escrita apresenta diferenças notáveis em comparação com suas 13 epístolas conhecidas. O autor de Hebreus menciona que recebeu o evangelho de outros, enquanto Paulo reivindica uma revelação direta de Jesus Cristo. Essa diferença fundamental sugere uma linha de separação clara entre os dois. Além disso, as expressões cristológicas que são predominantes nas cartas de Paulo são praticamente ausentes em Hebreus, o que reforça a hipótese de que não foi ele o autor dessa carta. O autor observa que muitos crentes se tornaram inexperientes e precisam voltar aos ensinamentos básicos, destacando uma estagnação no crescimento da fé. Essa analogia entre alimentação e espiritualidade é central para a interpretação da carta. A linguagem médica que permeia Hebreus reflete a influência de Lucas, sugerindo a importância da saúde espiritual no desenvolvimento da fé. Exemplos disso podem ser encontrados nas passagens que tratam de disciplina e fortalecimento. A carta tem como objetivo encorajar os crentes desanimados, promovendo uma continuidade entre o judaísmo e o cristianismo. Essa conexão é essencial para compreender a mensagem subjacente da epístola. As advertências contidas na carta alertam para a negligência da salvação e a desobediência ao Espírito Santo, temas que são cruciais para a fé cristã. Essas advertências têm especial relevância para novos crentes que estão em sua jornada espiritual. Além disso, a carta enfatiza a importância de ouvir a voz de Deus, fazendo um apelo contra o endurecimento do coração e a apostasia. Ouvir e obedecer a Deus é vital para a salvação e o crescimento espiritual. O autor compara a natureza do Filho de Deus à dos anjos, sublinhando que Jesus é imutável e digno de adoração, enquanto os anjos são apresentados como servos. Essa comparação evidencia a superioridade de Cristo sobre todas as criações. O papel de Jesus como apóstolo e sumo sacerdote é enfatizado, demonstrando sua superioridade em relação a Moisés e aos anjos. Essa ênfase reafirma a importância de manter a fé em Cristo. O autor argumenta que a obra da salvação deve ser valorizada, uma vez que a desobediência ao Espírito Santo pode resultar em consequências espirituais severas. Esse ensinamento ressalta a importância da inspiração divina. A ideia de descanso espiritual em Cristo é discutida, indicando que o verdadeiro repouso não foi alcançado sob a antiga aliança. Esse descanso convida os crentes à fé e à esperança renovadas. A natureza de Jesus Cristo, sendo 100% humano e 100% divino, o torna um sumo sacerdote singular. Essa dualidade o distingue dos sacerdotes humanos, que apresentam limitações na natureza. A advertência contra a apostasia é relevante, pois muitos têm abandonado a fé. É crucial que os crentes permaneçam firmes e maduros em sua caminhada espiritual, resistindo às tentações. O crescimento espiritual é fundamental para os cristãos, que devem avaliar sua maturidade em relação ao tempo que dedicaram à fé. A falta de experiência pode resultar em consequências espirituais sérias. A produção de frutos espirituais é essencial para a maturidade na fé, além de glorificar a Deus em todas as áreas da vida. Essa produção deve ser contínua e visível para os que nos cercam. O fervor espiritual não deve se restringir ao culto dominical. Ao contrário, deve se manifestar diariamente, refletindo uma verdadeira devoção a Deus em ações e comportamentos. A apostasia se configura como um estado mais grave do que o desvio, pois envolve uma renúncia deliberada da fé, tornando impossível o retorno à verdadeira crença após a queda. A habitação do Espírito Santo nos crentes serve como prova de sua salvação e é um privilégio concedido exclusivamente a eles. Isso é claramente abordado em 1 Coríntios 3:16. Os salvos se tornam participantes da boa nova de Deus, que transcende o simples ouvir. Trata-se de uma experiência vivida. Essa experiência convida os crentes a crescerem em maturidade espiritual. A possibilidade de apostasia serve como um alerta para os crentes, enfatizando que a fé deve ser mantida firme. A queda de Demas ilustra os riscos associados ao afastamento da fé verdadeira. As Escrituras inspiradas alertam sobre falsos profetas e a introdução de heresias que podem levar à destruição espiritual. Isso reforça a importância do discernimento em nossa fé.
A interpretação de Calvino sobre a graça e a salvação sugere que Deus concede temporariamente a fé a alguns, um conceito que suscita debates significativos à luz das Escrituras. Essa visão levanta questões profundas sobre a natureza da graça divina. O autor de Hebreus destaca a importância da perseverança na fé, contrastando a recompensa que espera aqueles que se mantêm firmes, em oposição àqueles que fraquejam. Isso encoraja uma dedicação contínua à vida cristã. O sacerdócio de Cristo é superior ao de Levi e Arão, pois é ordenado segundo a ordem de Melquisedeque, estabelecendo um novo pacto. Isso implica que os mandamentos, incluindo o dízimo, permanecem relevantes. O sacrifício de Cristo é único, perfeito e eterno, eliminando a necessidade de sacrifícios contínuos como os realizados anteriormente. Esse aspecto enfatiza a importância de crer em Cristo como Salvador. A prática do pastoreio é fundamental na vida cristã, onde os fiéis devem encorajar uns aos outros e preservar a comunhão. Essa união é um pilar que fortalece a fé e a perseverança na comunidade. O capítulo 11 de Hebreus ilustra a perseverança e a fé de figuras como Abel, Enoque e Noé, que experimentaram destinos distintos por sua fidelidade. Essa narrativa serve como inspiração para todos nós. No entanto, a fé não assegura que todos receberão as promessas da mesma maneira, pois Deus tem propósitos únicos para cada um. Esses propósitos podem incluir tanto a morte quanto a vida. Por fim, a lógica divina difere da humana, e muitas vezes, as promessas de Deus se concretizam de formas inesperadas. Portanto, a fé deve ser perseverante, mesmo diante de tribulações.